É isso aí, ó, um esposo que ama é assim, hein, pastor Luiz? Deus continue abençoando abundantemente. Pastor Guilherme Batista, que é um amigo que Deus me deu. Sempre é bom estar com você. Mariel, cadê a pastora? Deus abençoe a vida de vocês, muito feliz em revê-los. Hoje eu estou vendo aqui muitos amigos, né? Pastor Abel, que é o pastor sênior de uma igreja relevantíssima, uma das igrejas assim mais incríveis de Goianésia, que é um amigo que Deus me deu. É uma honra tê-lo conosco, pastor Henrique César. Para ter o homem aqui com a gente foi uma luta. Muito obrigado, viu, pastor Abel, pastor Ney, muito obrigado, vocês são queridíssimos. Pastor Elonilson, Deus continue lhe abençoando abundantemente, um dos maiores pregadores que a gente tem aí no Brasil, prazer em revê-lo. Muitos amigos, Samuel, tá ali o Netinho, como que é o nome lá da cidade, Netinho? Itaberaí. Deus abençoe abundantemente, Deus abençoe todos os amigos. Conforme eu for pregando aqui, eu vou lembrando o nome e agradecendo. Alguém deseja ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro dos Hebreus, na epístola, na carta aos Hebreus. Feliz em rever o Rivelino. Cadê o Rivelino? Eu conheci o Rivelino esses dias em alguma igreja aqui em Goiânia, eu não me lembro a igreja, lá na Vera Cruz, né? Prazer em revê-lo. Tem alguém da Vera Cruz aí? Olha lá, tá lá na galeria. Deus abençoe Spiduel, todos os amigos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 24. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Somente aqueles que encontraram, digam amém. Está assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a sua recompensa. Somente até aqui é o suficiente, vocês podem tomar os vossos assentos, sintam-se à vontade. Sem sombra de dúvidas, Moisés foi um dos maiores líderes que já houve em toda a história de Israel. O escritor aos Hebreus, que ninguém sabe de certo quem foi o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11 ele vai listar alguns homens que foram capazes de marcar gerações pelo posicionamento de fé em Deus. Nós conhecemos, pastor Henrique César, esses homens que estão listados no capítulo 11 da carta aos Hebreus como os heróis da fé. Volto a dizer que ninguém consegue afirmar categoricamente quem escreveu essa carta. Há quem diga que provavelmente o apóstolo Paulo foi o autor dessa epístola, mas também existem muitos teólogos que confrontam essa ideia, porque a forma que a epístola aos Hebreus, Netinho, foi escrita não é tão compatível com as cartas de autoria de Paulo. Enfim, ninguém pode afirmar quem escreveu essa carta e aonde essa carta foi escrita, mas no capítulo 11 o escritor faz uma lista dos heróis da fé. Ele listou ali pelo menos 10 nomes que se tornaram referência de fé.
Nessa lista você vai perceber que está Abel, Enoque, Noé, Abraão, que é o pai da fé, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e Raabe. Então, esses são os 10 nomes que estão inseridos na classe dos heróis da fé. E é muito interessante, Guilherme, que Moisés está inserido na classe dos heróis da fé. Porque ele foi um dos maiores instrumentos que Deus usou para liderar o povo de Israel, que na ocasião ainda eram conhecidos como o povo hebreu. O nível de intimidade que Moisés desfrutou com Deus foi praticamente único. Uma vez, pastor Henrique, Moisés, não satisfeito com tudo que ele já tinha experimentado em Deus, pastor Abel, ele pediu para Deus a oportunidade de ver o rosto, a face de Deus. Pastora Priscila, quando Moisés desejou ver o rosto, a face de Deus, Deus falou para ele: você não pode ver o meu rosto, porque um homem que vê o meu rosto, a minha face, não vai suportar, morre. O que Deus falou para Moisés? Se posicione na fenda da rocha, que eu vou passar, e aí você vai me ver de costa. Então, pastor Elonilson, Moisés foi o único personagem que viu as costas de Deus. Então, olha o nível de intimidade que Moisés desfrutou com Deus. Ele viu Deus de costas. As maiores verdades Deus revelou para Israel através de Moisés. Para o judeu ortodoxo, que são os judeus que não professam a fé em Cristo como Messias, até hoje Moisés é considerado, só um pouquinho mais baixo, pede, a maior referência de liderança. O judeu ortodoxo olha para Moisés como o maior líder que já houve em toda a história. Há um versículo no Antigo Testamento que diz que não houve nenhum profeta maior do que Moisés. Sem sombras de dúvidas, Moisés foi um dos maiores líderes, como eu já antecedi dizendo a vocês. O nascimento de Moisés acontece em um cenário de calamidade. No capítulo 1 do livro do Êxodo, se levantou um novo faraó para reinar no Egito. Como que é o seu nome? Marcelo? Estou vendo que você está prestando atenção. Marcelo, entre nós dois. Esse novo faraó que foi levantado para reinar no Egito, Marcelo, ele se levantou com um sentimento de oposição em relação aos hebreus que estavam refugiados lá no Egito. O faraó percebeu, Marcelo, que o povo hebreu estava crescendo de uma maneira descomunal, se reproduzindo de uma maneira assustadora, pastor Abel. Ao ponto do crescimento, pastor Ney, dos hebreus se tornaram uma ameaça direta para Faraó. Qual que era a perspectiva de Faraó em relação ao crescimento do povo hebreu? Faraó percebeu que o povo estava se reproduzindo de uma maneira tão assustadora que ele entendeu: se eu não neutralizar, se eu não controlar a maneira e a proporção que esse povo está crescendo, daqui a pouco esse povo vai firmar uma aliança com alguma outra nação e fazer uma revolução aqui no Egito. Então, Faraó, o grande rei do Egito, temeu que o povo hebreu fizesse uma aliança e conspirasse ali contra o seu reinado. Para vocês terem ideia, eu vou aqui pontuar que eu acho interessante a maneira em que o povo hebreu cresceu. Olha que interessante, no versículo 5 do primeiro capítulo do Êxodo, a Bíblia faz questão de falar o número dos hebreus que partiram dos lombos de Jacó. Marcelo, ao total, está no versículo 5 do capítulo 1. Guilherme,
ao total, foram 70 pessoas que partiram da árvore genealógica de Jacó, que partiram dos lombos dele. Então, pastor Eronilson, vamos fazer um cálculo. Eu quero raciocinar aqui com vocês. A família de José, os filhos de Jacó, eles entraram no Egito como uma família de 70 integrantes. 70 pessoas. Como que é o nome da senhora? Vera. Irmã Vera, sogra do Marcelo. Falou com orgulho, hein? Essa amo o genro. Dona Vera Lúcia. Estou vendo que a senhora está prestando atenção. Olha que interessante. Esse povo hebreu, essa família de Jacó, eles entraram no Egito com 70 pessoas. Esse é o número que a Bíblia dá. Ao todo foram 70 pessoas que partiram dos lombos de Jacó. Só que quando Deus abriu o Mar Vermelho, Marcelo, lembra quando Deus tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho? Irmã Vera, sabia que aproximadamente foram 3 milhões de hebreus que atravessaram o Mar Vermelho quando Deus abriu? Olha que interessante, eu estou falando, pastor Henrique, eu já finalizo a introdução. Eu estou falando, pastor Abel, que essa família entra no Egito com 70 integrantes, máximo. E agora estão deixando, pastora Priscila, o Egito com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mariel, olha a proporção do crescimento. Uma família de 70 pessoas, agora está deixando o Egito com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Para vocês terem noção da maneira que esse povo se reproduziu no Egito, da maneira que esse povo se multiplicou no Egito. Então o faraó, olhando esse crescimento, ele se sentiu ameaçado, Vera, amedrontado. O que ele fez? Primeiro, usou uma estratégia política e trabalhou apenas nos impostos, só para o povo hebreu. Taxou o povo de uma maneira diferente, pensando, se eu diminuir a fonte de renda, eu vou neutralizar o crescimento desse povo. Só que ele percebeu que isso não foi o suficiente, Vera. Ele foi usando todos os artifícios que ele tinha, todos os subterfúgios, os recursos como líder. Ele percebeu que nada do que ele estava fazendo, Marcelo, estava neutralizando o crescimento desse povo. Foi quando, pastor Abel, Faraó decidiu tomar uma decisão mais drástica. Como que é o seu nome? Maiara. O que Faraó fez? Baixou um decreto, estabeleceu uma ordem. E a ordem de Faraó foi a seguinte: a partir de hoje, se uma hebreia ficar grávida e gerar um menino, esse menino deve ser morto. Esse menino deve ser executado. Ele convida as parteiras das hebreias. A Bíblia dá o nome das duas. Uma se chamava Cifra e a outra Pua. Versículo 15 do capítulo 1. Ele convida as parteiras das hebreias e dá essa ordem, Marcelo: a partir de hoje, quando uma hebreia for dar à luz, se ela gerar um menino, esse menino deverá ser morto. Por que Faraó fez isso, pastor Henrique? Olha como ele é estratégico. Entende-se que Deus deu para o homem o poder da reprodutividade. A mulher é receptora, mas com o homem está o poder da reprodução. Então, a estratégia de Faraó, pastora Priscila, ele pensa, se ele conseguir diminuir o número de homens, ele vai conseguir controlar a taxa de natalidade. Então, na ideia dele, se eu diminuir o número de homens, esse povo perde a força de crescimento. Pegou, Marcelo? Porque aqui daria para fazer uma mensagem, hein, Guilherme? Não tem no Google. Na cabeça de Faraó, Marcelo, a principal fonte de crescimento desse povo é o número de homens. Ele pensa, se eu diminuir o número de homens, eu diminuo o crescimento. Só que, Vera, o que Faraó não sabia é que o crescimento desse povo nunca esteve pautado no esforço humano. Alguém na galeria pegou, hein? Então, eu arrepiei.
Pastor Raik, esse povo não estava crescendo por causa do esforço humano, por causa do número de homens? Claro que não. Por que esse povo cresceu tanto então, pastor? Porque quando Deus chamou Abrão, Deus falou assim: far-te-ei uma grande nação. Então esse povo não cresce por causa do esforço humano, pastora Priscila. Esse povo cresce porque sobre eles existia uma palavra. Uma palavra de reprodução, de crescimento, de multiplicação. Só que o faraó não sabia disso. Ele pensou que ele, acabando com os meninos, iria ali conseguir controlar a taxa de natalidade. Ó, consegui até introduzir rápido, hein? Todo mundo prestando atenção. Vamos começar a pregação? Netinho, pode me ajudar no início? Você vai ver que doido, já te chamo. Um só. Netinho, a pregação começa agora. Fiquei muito feliz em te ver de novo. Você é um dos caras mais doidos que eu conheci pregando. Netinho, vamos ver se você está ligado. Qual foi a ordem de Faraó? Se uma hebreia gerasse um menino, se fosse homem era para matar. Você é muito inteligente, cara. Vamos ver o que aconteceu depois do decreto? O decreto aconteceu no versículo 15 do capítulo 1. Agora vamos ver o que aconteceu depois desse decreto. Capítulo 2, versículo 1. Lê, por favor. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Netinho, está acontecendo um casamento de um hebreu com uma hebreia. Um varão da casa de Levi com uma filha de Levi. Está acontecendo ali um casamento. Não está escrito, mas esse varão, do versículo 1, se chama Amrão. E o nome dessa mulher, Joquebede. Então Amrão está se casando com Joquebede. Perfeito? No 1 eles se casaram. Agora lê o 2. E a mulher concebeu e teve um filho. E a mulher concebeu e teve um filho. Peraí. Netinho, no 1 eles se casaram, correto? Correto. Olha que interessante. No 1 eles se casam, no 2 Joquebede já está grávida. Eu pensei que esse negócio de crente fazer filho rápido era só da atualidade. Pegou? Mas quando eu li isso aqui, eu vi que é desde a antiguidade. Você viu? No 1 se casou, no 2 Joquebede já está grávida de novo. A pregação começa agora. Continua. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Netinho, vê se Joquebede gerou uma menina. E a mulher concebeu e teve um filho, homem, varão. Peraí. Então não foi uma menina? Não. Caramba, Netinho. Você lembra do decreto de Faraó? Sim. Se fosse menino, morria. Joquebede está gerando o que Faraó disse que não poderia ser gerado. Isso. Pera. Vai igual estava no começo. Se fosse uma menina, teria problema? Não. Qual que é o problema aqui, Netinho? Porque era varão. E o decreto de morte estava cheio para o varão, para o homem. Você é muito inteligente, cara. Então, peraí. Se fosse uma menina, não teria problema nenhum? De jeito nenhum. Então, qual que é o problema aqui? Porque é varão, nasceu homem. Então, se ele não pegar, a gente pula lá. Na hora. Aparentemente, o que Joquebede está gerando, então, é um problema. Problema. Mas você sabia que parece, humanamente, que é um problema. Mas, na verdade, isso que parece ser um problema é a solução. Joquebede, você tá doida, mulher? Faraó acabou de falar que não pode gerar menino. Depois do decreto, você gerou o que Faraó proibiu? Isso é um problema. Humanamente parece que é um problema,
mas na verdade é a resposta. Aqui daria para fazer uma mensagem. Qual, pastor? Às vezes Deus envia as maiores respostas em embalagens de problema. Pegou? Pegou. Lembra quando Golias apareceu para afrontar o exército de Israel? Sim. Saul teve coragem de ir para cima de Golias? De jeito nenhum. Os irmãos de Davi tiveram coragem de ir para cima de Golias? Também não. Sabe por que ninguém teve coragem de ir para cima de Golias? Por quê, pastor? Porque todo mundo olhava para Golias e falava: isso é um problema. Pegou? Peguei. O que todo mundo enxergou como problema, Davi olhou e disse: essa é a resposta que eu estou precisando. Ó, a Vera pegou. Pegou, Vera? Então tudo depende do nosso ponto de vista. Pegou, Marcelo? Às vezes eu estou olhando para soluções pensando que é problema. Você prega esse. Vamos continuar. Lê o 2. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Ela viu que era um menino. Olha isso, pastor Henrique. Esse formoso não fala de fisionomia, fala de saúde. Então ela viu que o menino era saudável. Confio na tua inteligência, Netinho. Pastora Priscila, olha isso. Quando Joquebede viu que era um menino, o que ela fez? Escondeu ele por 3 meses. Na tua opinião, Netinho, por que Joquebede está escondendo esse menino? Porque tinha um decreto de morte. Tá, mas ela está escondendo com medo do quê? Que o faraó pegasse ele e matasse ele. Uau, então você está dizendo que Joquebede só escondeu o menino para o menino não morrer. Então quer dizer que existem projetos que para não morrerem precisam ser escondidos? Precisa ser escondido. Vocês estão entendendo? Nem todo projeto que Deus te entrega. Nem todo projeto que Deus te entrega. Pode ir para o Instagram. Pode ir para o Instagram. Existem alguns projetos que para não dar errado precisa ser escondidos. É Deus falando: Joquebede, o que eu te dei é precioso demais para você sair mostrando para todo mundo. E nessa noite Deus fala: erga a sua mão. Nem tudo que é para você é para ficar aparecendo. Olha para quem está do seu lado, pastor, estou começando a arrepiar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nem todo mundo que se aproxima de você se aproxima para te ajudar. Fala assim: cuidado. Existem pessoas que só querem informações. Posso ser direto? Posso ser direto, pastor Henrique? Guilherme? Se um egípcio descobrisse que na tenda de Joquebede tinha um menino, o que aconteceria com esse menino? Mandava matar na hora. Tá entendendo por que a gente não pode abrir a porta da nossa casa para qualquer um? Olha o câmera pegando. Para a câmera da glória a Deus é que Deus está na casa. Olha lá, você viu? Eu não sei se você está entendendo, mas Deus me trouxe hoje aqui com uma palavra profética de direção para o seu 2023. Para de abrir a tua vida para qualquer um que se aproxima de você. Para de contar os projetos que Deus te entregou para todo mundo que se aproxima de você. O que ninguém sabe, ninguém estraga. É Deus falando: Joquebede, o que eu te dei é precioso demais. Guilherme, lê de novo o versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quanto tempo que ela escondeu? 3 meses. Agora lê o 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Tá, vamos no 2. Ela escondeu o menino por 3 meses. Lê o 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de... Não podendo mais escondê-lo. É a mãe que não quer,
Ou é a mãe que não pode? A mãe que não pode mais, não consegue mais. Você é inteligente. Se fosse por Joquebede, o menino continuaria escondido? O resto da vida. Mas Netinho, eu amo esses detalhes. Se pela mãe o menino iria continuar escondido, por que ela não está conseguindo mantê-lo escondido mais de 3 meses? Porque o menino estava crescendo. Mas você não disse que ele estava escondido? Estava escondido. Então quer dizer que até escondido ele cresceu? Cresceu. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque projeto de Deus não depende de vitrine para ganhar forma. Se o projeto que você carrega realmente é de Deus, descansa, porque até escondido ele vai crescer. Guilherme, o menino estava escondido? Tava. Mas estava parado? Não, tava crescendo. Pegou? Peguei. Projeto de Deus não depende de mídia para ganhar forma. O problema, o pastor Abel pegou, o problema é que a gente está associando, pastor Elonilson, crescimento com visibilidade. Pegaram. As pessoas pensam que só estão crescendo quem ganha mídia. Preste atenção, crescimento que vem de Deus não está atrelado com visibilidade humana. Talvez o teu projeto ainda não viralizou. Talvez o teu ministério, o Guilherme já pegou, talvez o teu ministério ainda não viralizou. E aí você colocou na tua cabeça: se ninguém curte o que eu posto, então não tem nada acontecendo. Se ninguém compartilha o que eu publico, então é sinal que eu estou parado. Aí Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: se o projeto que você carrega realmente é do céu, descansa, porque até escondido ele vai ganhar forma. O menino está escondido, mas não está parado, está crescendo. Sabia que tem muitos, Netinho? Cadê o Rivelino? Rivelino, já prepara. Sabia que tem muitos projetos que ninguém segue no Instagram, mas que já estão ganhando forma? Sabia que tem muita gente que ninguém nunca ouviu uma música no YouTube, mas que já estão ganhando forma? Estou todo arrepiado. Levanta sua mão nessa noite. Às vezes o seu projeto não apareceu. Às vezes aquilo que você projetou no ano de 2022 não deu certo. E às vezes você chegou aqui na casa do oleiro e falando: mas não apareceu, não aconteceu. Mas em 2023 Deus está falando para você: o seu projeto vai nascer, o seu projeto vai crescer, mesmo que você não veja. Deus já viu lá na frente. O carpinteiro batendo a porta. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Nas asas do teu amor. Mas como eu amo teu nome, diz, e como eu amo teu nome. Vamos! E como eu amo teu nome. Mas como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. E qual é o
aconteceu. E qual é o som? Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na... E qual é o som? Faz barulho e diz. E esse é o som. Vamos! Do carpinteiro batendo a porta. E este é o som. Rivelino, você pediu para alguém levantar? Hã? Não. Eu pedi para alguém levantar? Pastor Henrique César, o senhor pediu para alguém levantar? Não. E por que eles estão de pé? Eles estão crescendo. Porque eles estão crescendo. Até a sua esposa levantou? Porque ela vai crescer muito nesse ano de 2023. Meu Deus! Senta, gente, senão isso aqui vai virar vigília mesmo. Senta. Cadê a guitarra? A guitarra dá uma choradinha? Você pode se soltar, faz ela dar uma choradinha para ouvir. Vai mudar, hein? Entrar, a casa é sua. Este é o meu lar. Erga a sua voz, casa do oleiro. Vamos, pode entrar, vai. E pode entrar. Esse... Pastor Henrique, era assim, ó. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Vamos fazer? Vamos mais uma vez? É, porque eu não sei cantar. Pode entrar. Mas assim tá muito diferente. Não. Assim você tá muito. A igreja vai me ajudar, você vai ver como que é. Vamos no ritmo do. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Vai, casa do oleiro, chama! Pode entrar, A casa é sua. Pode queimar tudo em mim. Pode entrar. A casa é sua. Tudo em mim. Ô Rivelino, por que eles levantaram a pastora de novo de pé? Por que eles levantaram de novo, gente? Esse povo é pentecostal, irmão. Senta. Ó o Heron. Irmão, o Heron levantando, Deus está aqui dentro. Meu Deus! Glória! Meu Deus! Glória! Oh, glória! Se eu estivesse no seu lugar, eu aproveitaria para receber essa palavra, para dar glória, para ficar de pé, para se movimentar, para encher a casa de glória, de unção, de poder. O Espírito Santo de Deus está querendo encher pessoas desse lugar.
Rabai da cá, subi andarabai. Ô glória! Talvez você está triste. Talvez você está triste. Porque tanta gente passou tão perto do teu projeto, mas ninguém quis abraçar. Aí você está dizendo assim: por que só o meu não dá certo? Por que só o meu ninguém abraça? Tanta gente. E ninguém vê o meu projeto. Ninguém olha para o meu projeto. Mas Deus está dizendo essa noite aqui nesse lugar. Não é que eles não querem ver. Sou eu que não estou deixando eles encontrarem. Porque o que eu te dei Pode mudar o destino de uma nação. pode mudar o destino de uma nação. Gente chorando, tá vendo? Olha aqui. Mariel, imagine se as donzelas encontrassem um menino. Pastora, a pastora Priscila chorando. Pastora Priscila, esse menino não pode cair na mão das donzelas. Porque tem gente que, se querer abraçar o que Deus te deu, compromete o futuro de uma nação. Meu Deus do céu. Pegou aqui? Você acha que isso aqui é sorte? Nem um pouco. Você acha que isso aqui é obra do acaso? Nem um pouco. Câmera, como você se chama? Davi, nome de rei. Tô vendo que você está pegando, Davi, entre nós dois. Deus fez um link, Davi. Deus ligou o cesto com a princesa. Enquanto Deus não vê a mãe indo colocar o cesto, Deus não libera a princesa. Eu estou falando de um encontro que Deus promoveu, Marcelo. Isso aqui é para você dar glória a Deus para tremer Goiânia. Eu estou caminhando para o fim. Para você chegar no teu destino, você não precisa de donzelas. Você só precisa da conexão certa. O teu erro é que você está investindo muito tempo em gente que não combina com o teu propósito, nem com o teu destino. Tudo é sobre conexão. Eu nunca vou chegar onde Deus quer que eu chegue sozinho. 2023, Deus está habilitando novas conexões. Fala para quem está do seu lado. Existem destinos que são tão específicos que você só consegue chegar fazendo conexões. Meu Deus! O Rivelino pegou. Aleluia! Pega um voo de Goiânia e vai para a Austrália direto. Pegou, Rivelino pegou. Não vai, mano. Tem como? Não. Pega um voo de Goiânia e vai direto para o Japão. Primeira conexão, praticamente todo destino vocês fazem. Guarulhos, que é onde eu moro. Nem de Guarulhos tem voo direto para o Japão. Hã? Porque precisa passar por uma conexão. Eles não estão ouvindo, não. Não adianta você pregar muito se você não entende o poder de uma conexão. Não adianta você cantar muito se você não entender o poder do relacionamento. Você quer ter sucesso na tua vida?
Põe uma coisa na tua cabeça: sucesso não tem a ver com talento. Tem muita gente com talento, mas fracassada. Sabe por quê, Vera? Talento sem bons relacionamentos não resolve. Pastor, para eu chegar onde Deus quer, eu não preciso de ninguém. Precisa. Deus quer levar Moisés para o palácio, mas para Moisés chegar no palácio, ele vai precisar de uma conexão. Tem alguma coisa aí, Gui? Estou sentindo que você está com alguma coisa. Vai. Você só não precisa de conexão se você for perto, irmão. Se você for longe, você vai precisar de conexão. Você só não precisa de conexão se você for pertinho. Agora, se for longe, vai precisar passar por muita conexão. Então você está dizendo que tem muita gente aqui que está vivendo numa geografia limitada por falta de habilidade de se conectar? Hã? Sim, claro. Mas Deus está trazendo hoje uma unção diferente para a casa do oleiro. Olha o Davi com a mão levantada. Eu vou repetir mais uma vez. Marcelo, eu não estou falando de gente que você conhece no teu caminho. Eu estou falando de gente que Deus te apresenta. É isso aí. José merecia ser preso? Não. Fez alguma coisa de errado para ir para a cadeia? Não. Por que ele foi preso então, Guilherme? Fazer uma conexão. Hã? Ele foi fazer uma conexão. Ele não ouviram? Repete. Ele foi fazer uma conexão. Tem muita gente que pensa que José foi preso porque ele foi caluniado, mas na verdade não. Deus precisava colocar José naquela cela, porque naquela cela estava a conexão que iria levar ele para o destino dele. Eu estou falando que quem se move pelo propósito consegue transformar lugares de calamidade em geografia profética. Talvez você está em um lugar que nunca esteve no teu plano, mas eu vim como profeta lhe dizer: não reclame da geografia que Deus te colocou. Nela Deus vai te apresentar alguém que vai te encaminhar para o teu destino. Ô, glória! Guilherme, a princesa viu, mas ela tem leite? Não. Por que ela não tem leite? Porque ela não é mãe, não estava grávida. Isso aí. Ela tem dinheiro? Muito. E leite? Não. O dinheiro constrói estética, mas não constrói genética. Um ministério saudável não é aquele que tem só estética. Um ministério saudável é um ministério que tem DNA. Tem muita gente que quer trabalhar na estética, aí compra seguidores no Instagram, monta uma vida bonita, estética. Mas preste atenção, ministério saudável não tem apenas estética. Um ministério saudável tem genética. Eita! Se ele não pegar, a gente pula. Henrique. Joquebede é a mãe, mas não está com o menino. A princesa acha, mas não tem leite. Lembra quem estava de longe para saber o que ia acontecer? Sim, a irmã. Miriam está de longe, pastor Abel. Ela viu tudo. Pastor Ney, Samuel. Quando Miriam vê a princesa com o menino, que ainda não tinha nome, Miriam viu. Olha uma necessidade. A mulher tem dinheiro, mas não tem leite. Aí a princesa diz, pastora Priscila: será que alguém conhece alguma mulher que tem leite para cuidar desse bebê para mim? Guilherme, a irmã que estava lá para saber o que aconteceu olhou para a princesa e disse: princesa, eu conheço uma mulher que pode cuidar desse bebê para a senhora. Aí a princesa disse: então chama, por favor. Agora Miriam vai atrás da mãe, que nem sabia o que estava acontecendo. Talvez Joquebede está de joelho em casa. Eu não sei. Mas netinho, a notícia vai chegar. E não é notícia de morte. É Miriam chegando e falando: mãe, a princesa mandou chamar a senhora. Netinho,
gente pula se ele não pegar. Confio na tua inteligência. Quem pediu favor? Joquebede para a princesa ou a princesa para Joquebede? A princesa para Joquebede. Mas quem precisava de fato do favor que o menino não morresse? Joquebede. Peraí, então não é a escrava que está pedindo favor para a princesa? Não, é a princesa que está pedindo para a escrava. Porque quando Deus entra na história, Deus faz gente grande entender qual é o nosso papel no propósito. Ó, pastor Abel. Tem muita gente que quer chegar onde Deus quer se rebaixando. Ô chefe, deixa eu limpar seu sapato. Joquebede se rebaixou? Não. Porque se for para acontecer, é Deus que vai fazer. E quando Deus faz, você não precisa se rebaixar. Pegou, Guilherme? Eles não estão ouvindo, não. A gente já acabou. A melhor coisa é você chegar em um lugar pela via de Deus. Tem gente que não tem paciência para esperar. E aí quer pegar esquema, atalho, ficar bajulando. Todos que chegam por atalhos caem num sistema. Todos que arrombam uma porta não chegam com honra. Agora quem consegue ser paciente e ter posicionamento não precisa viver se rebaixando. A pior coisa é você entrar em uma porta se rebaixando. A pior coisa é você ganhar uma oportunidade não pelo teu talento e não por uma via que Deus criou, mas por causa de dó. Se eles não pegar. A princesa está chamando Joquebede porque ela está com dó de Joquebede? Nem um pouco. Pegou? Que está precisando de Joquebede. Hã? É a princesa que está precisando de Joquebede. Do que ela tem. É a princesa que está precisando de Joquebede, porque Joquebede tem o que a princesa não tem. Uau! Levanta a mão que eu tenho uma palavra profética. Não se espante se pessoas relevantes, se pessoas grandes começarem a te procurar. Deus está dizendo: eu vou fazer com que pessoas grandes entendam que o que eu te dei é algo específico para que o meu projeto se cumpra. Você pode dar um grito de glória para Deus? Netinho, a gente acaba. Uma mãe cuida do filho para ganhar dinheiro, ou uma mãe cuida do filho porque ama? Porque ama. Agora imagine você fazer o que ama e ainda ser remunerado. Só Deus que faz isso. Fala de novo. É só Deus que faz isso. Eles não ouviram, eu vou sentar aqui. Fala de novo. É só Deus que faz isso. É só Deus que faz isso. É só Deus que faz isso. Igreja, é só Deus que faz essas coisas. O homem não tem poder para fazer isso. Só Deus. Pastor Henrique César, Joquebede era escrava. Agora ela vai. Eles não estão ouvindo não, meu amigo. Agora ela vai se tornar funcionária do palácio. Funcionário não é cargo de confiança. Repete. É cargo de confiança. Funcionário não, carteira assinada não. É cargo de confiança escolhida exclusivamente para uma função. Não é escrava e não é funcionária. É um cargo de confiança. Melhorou até a ideia. A pior coisa é uma pessoa viver na posição de escravo. Porque quem vive na posição de escravo não trabalha com prazer. Você pegou? Tem gente aqui, pastora Priscila, tem gente aqui, Mariel, que está se movendo por necessidade. Trabalha para não morrer de fome. Se você trabalha para não morrer de fome, simplesmente é porque você ainda está se movendo no campo da necessidade.
E a pior coisa é você viver nessa posição, porque você pode viver uma vida inteira sem prazer nela. Pegou? Quem trabalha com prazer não é escravo. Quem trabalha com prazer não é escravo. Quem trabalha com prazer não é escravo. Eu estou todo arrepiado, estou sentindo muito Deus na parte dessa mensagem, pastor Abel. Porque Deus vai mudar pessoas aqui de níveis. Eu vou repetir mais uma vez, tem gente que pegou aqui. Deus vai promover pessoas aqui a um novo nível. Eu vou falar mais uma vez, Deus vai promover pessoas aqui a um novo nível. Chega de se mover por necessidade. Você não foi criado para viver por necessidade. Você não foi criado para ser escravo de homens. Deus está me usando para falar com você. Pegaram lá atrás. Eu estou criando um caminho e uma conexão que vai te tirar do nível da necessidade para te colocar em um nível de honra. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. E fala assim: você está preparado para viver a promoção? O propósito de Joquebede Não é ser escravo. não é ser escrava. O propósito de Joquebede é cuidar do que Deus deu para ela. A princesa falando: Joquebede, cuida dele para mim, por favor, e não se preocupa. Eu vou falar com meu pai para todo mês fazer um pix para sua conta. Falou pix da glória a Deus, aleluia. Você está pegando? Eita! Eu vou repetir, parece que é uma brincadeira, mas você está pegando, Marcelo? Deus está dizendo: eu vou colocar na tua mão, que é seu por direito, vou te dar prazer e contentamento nos seus dias. E não se preocupe, porque você vai viver uma vida abundante e plena, fazendo o que você ama, cumprindo o teu propósito e ainda sendo remunerado. Eu acabei a pregação. Ô pastor Abel de pé, para pastor presidente ficar de pé. Eu acabei a pregação. Eu sei que tem muitos jovens aqui que se espelham em mim. Eu estou vendo muitos jovens aqui que têm um sonho de ser pregadores. Mas olha o que eu vou falar para vocês. Hoje Deus me proporcionou viver uma vida que eu nunca imaginei, pastora Priscila, que eu iria viver. Eu já passei fome. Eu sei o que é apanhar da vida. Eu já morei na igreja. Eu dormia num púlpito de madeira. Mas eu nunca. Isso aqui que é um extraordinário. Hoje eu estou com 30 anos de idade. Completei agora dia 5. A primeira vez que eu preguei a palavra foi com 14 anos de idade. Davi, eu lembro da época que eu levava a Bíblia para a escola, porque eu era o porteiro da igreja e o sonoplasta. Depois eu subi de cargo e virei intercessor. Todo culto eu ficava o culto inteiro levantado de pé com a mão erguida. Eu fazia parte da intercessão da igreja, pastor Abel. Eu levava a Bíblia, pastor Eronilson, para a escola, porque eu sabia que na tarde da bênção eu ia ter saudação. E eu não entendia muito da Bíblia, Guilherme. Só que quando eu li a Bíblia, pastor, e conseguia em 5 minutos transmitir alegria e fé para as pessoas que estavam me ouvindo, Davi, eu ficava feliz. Porque eu olhava e falava: uau, Deus está me usando para gerar esperança nas pessoas. Guilherme, quando eu comecei, eu nunca imaginei que um dia eu ia dirigir o carro que eu dirijo, que um dia eu ia viver o que eu estou vivendo, que eu ia conhecer as pessoas que eu conheço. Mas sabe o que eu acho mais incrível? Quando eu olho para o começo, porque o meu ponto de partida nunca foi necessidade. Eu não comecei a pregar para ficar rico. Eu nunca olhei para o altar
como um meio de sobrevivência. Ah, deu tudo errado na vida, então vou virar pregador. Porque tem gente que não olha para o altar como propósito, mas olha para o altar como uma oportunidade de se dar bem, de se beneficiar. Eu não estou aqui falando contra quem é remunerado. Eu não estou aqui falando contra quem ganha oferta. Senão eu estaria falando contra os meus amigos e seria até uma incoerência. O que eu estou falando é o seguinte, Davi, o ponto de partida de um homem chamado por Deus não pode ser suprir suas necessidades. Exatamente. Eu não iniciei meu ministério falando, eu vou pregar para ser famoso, porque na época que eu comecei, eu tinha 14 anos de idade. Gente, na época não tinha celular com touchscreen, não existia isso. Só tinha aquele Nokia azul bloco. Quem lembra do bloco? Só tinha o jogo da cobrinha. E quem tinha um pouquinho mais de dinheiro tinha um V3, que abriu o V3, Hello Motor, né? O pastor Henrique tem cara que era boyzinho e tinha um V3, hein? Não, Blackberry, você tem cara que tinha um Blackberry, filhinho de papai. Lembra o Blackberry cheio de botão? Eu já era na prova mesmo, com fome, sem nada. Eu nunca quis pregar falando assim, Marcelo, eu vou pregar porque eu vou ficar famoso. Eu vou pregar, Vera, porque... Não. Porque se fosse esse ponto de partida, teria dado tudo errado. Um pregador que se move por necessidade, ele pode até ganhar umas ofertinhas por aí, mas ele nunca vai viver o que Deus tem para ele. Um cantor que canta para ganhar oferta, para ganhar migalhas, ele pode até se dar bem de um ladinho para o outro, mas nunca vai viver o que Deus tem para ele. Um líder que lidera, um líder que abre uma igreja para suprir uma necessidade pessoal e se dá bem na vida, ele nunca vai viver o que Deus tem para ele. Agora uma geração que deixa a necessidade de lado para se mover por um propósito maior, essa geração vai viver o que Deus tem para ela, impactar uma nação. Deus está levantando nessa madrugada uma geração que não vai se mover por necessidade, mas vai viver por propósito. Se tem alguém aqui que está entendendo, levanta a mão e dá um grito de glória para Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o pastor Raik não veio pregar sobre um livramento que só beneficiou uma mãe. Porque Deus não livrou Moisés. Deus não livrou Moisés por causa de Joquebede. Porque se Deus livrasse Moisés por causa da mãe, o menino ia crescer com a mãe. Mas Joquebede não conseguiu ficar com ele. Mas Joquebede não conseguiu ficar com ele. Só no período da amamentação. Só no período da amamentação, irmão, Ela ficou com ele. que ela ficou com ele. Depois O menino foi entregue para o palácio. Cresceu sendo chamado filho da filha de Faraó. Aqui está a prova que Deus não livrou Moisés por causa da mãe. Porque o que Deus faz não beneficia somente uma pessoa. O que Deus faz vai beneficiar uma geração, uma nação, um povo. Deus levantará homens e mulheres que vão mudar a história de uma nação. Deus não está fazendo só por conta da sua casa, dos seus filhos e da sua família. É por conta de todos aqueles que estão à sua volta, da sua cidade, do seu país. Deus está nos usando para impactar uma nação inteira. Para impactar uma nação inteira. Olha o que eu estou falando, pastora Priscila. Moisés não foi livrado da morte por causa da mãe. Se eu acabasse a pregação aqui, Marcelo, iria parecer que Deus livrou Moisés por causa de uma mãe. Mas Deus não livrou Moisés por causa de uma mãe. Deus livrou Moisés por causa de uma nação. Eita! Pegou, Rivelino? Pegou? Porque o que é de Deus não pode acabar em um. A Mariel pegou. Eu vou repetir mais uma vez. Se você vive por algo que acaba em você, você não sabe o que é viver para o reino. Se o dinheiro que você tem, se os recursos que Deus te deu são utilizados apenas para fins que beneficiam só você, você não sabe o que é viver para o reino de Deus.
que é de Deus não acaba em um. Fala para quem está do seu lado: o que é de Deus não acaba em você, é a partir de você. Uma coisa é deixar herança, outra coisa é deixar legado. Deus está levantando uma geração que não vai deixar apenas herança, mas que vai deixar um legado extraordinário. Davi, se eu viver a minha vida só para dirigir o carro que eu gosto, só para fazer viagem que eu acho legal, a minha vida não está fazendo sentido. Se um deputado entra na Câmara só para realizar os ideais dele e alcançar os objetivos dele, ele não está vivendo para o reino. Agora, quando um deputado entra naquela geografia que é pesada, mas estratégica, para falar: Deus, eu não estou aqui por causa de mim, eu não estou aqui por causa do meu benefício, eu estou aqui para cumprir um propósito maior do que a minha vontade, maior do que o meu sonho. Aí esse homem está vivendo por algo maior do que ele. Deus não te colocou aonde te colocou por causa de uma necessidade. Deus te colocou aonde te colocou por causa de um propósito que vai muito além do que você pode imaginar. Nem você, nem o teu sogro, nem a tua esposa, nem a tua família imagina o propósito que Deus tem através com você. Deus está nessa noite levantando uma geração que vai se mover por um propósito maior. Quem está disponível? 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 Rivelino, Espiritual, é lindo pregar do menino que saiu do cesto e entrou no palácio. Mas hoje eu vim pregar do Moisés adulto que abriu mão do palácio para viver o propósito. Você tem coragem de abrir mão dos seus ideais e do seu conforto para viver o seu propósito? Fica de pé onde você está. Eu quero saber, Rivelino, eu quero saber, Pastor Raik, essa palavra falou muito comigo, muito. Estou sentindo, queimando no meu coração. Eu sei que Deus me escolheu para impactar uma geração. Eu sei que o meu ministério vai tirar muitas pessoas da escravidão. Sai do teu lugar e corre aqui na frente. Você que entende que Deus está falando com você. Corre.